Aí a nossa letra B, o gráfico dessa função, função do primeiro grau. Então, eu já sei que ela já fiz o gráfico pela letra A, que eu sei que vai ser uma reta, certo? Então, vamos esboçar esse gráfico. Sempre que você for construir o gráfico, já tem em mente, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então, montei a tabela, usei os valores para x, então só substituir, fazer a continha. Aqui, ó, menos, que é esse menos aqui, no lugar do x você vai botar menos 2 entre parênteses, menos 2. Aí esse menos com esse menos fica positivo, aí 2 menos 2 dá 0. Então, ó, quando é menos 2, o valor do y é 0. Menos 1, menos 2. Menos com menos vai dar positivo, menos 2, menos 1. Quando for o x menos 1, o y deu menos 1. Quando é 0, vai ficar menos 0, menos 2. Isso aqui continua menos 2. Então, 0 e menos 2. Quando o x for 1, repare que não tem um parente, né? O menos é o da fórmula lá, menos 1, menos 2. Então, vai dar menos 3. Então, 1, menos 3. E aqui, menos 2, menos 2, menos 4. Então, 2 e menos 4. Então, está aqui a tabela. Lembrando que a tabela não é o gráfico. É apenas para você obter alguns pontos, ó, do gráfico. Como o gráfico é uma reta, aqui tem 5 pontos, mas você só precisa exatamente de 2. Os próximos exemplos nós vamos construir de maneira mais direta, tá? Esse gráfico, que é só para você entender que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então, vamos lá, ó. Tá aqui, nós vamos pegar uma tabelazinha, a nossa tabela, tá? Aí, pegar meu papel quadriculado, já tá aqui, ó. Eixo X, eixo Y, e aqui nós vamos plotar os pontos, ó. Menos 2 e 0, ó. Repare aqui que nesse par, ó, o Y é 0. Veja, naquela aula de par ordenado, nós falamos o seguinte, ó. Quando o Y é 0, o ponto está sobre o EX, menos 2. Então, o ponto vai estar aqui, ó, em cima do EX, tá? Bem no menos 2. Menos 1, que é o valor do x, e menos 1. Então, está aqui. É esse o ponto, menos 1 e menos 1. Quando for 0, vai estar no menos 2, então está aqui. Olha, ó, aqui eu já tenho 3 pontos, eu não preciso mais de nada, já dá para traçar uma reta. Quando for 1, o ponto é menos 3, então 1 e menos 3, o ponto está aqui. E quando é 2, 2 e menos 4, ó. Pronto. Então, traçando o gráfico, que é uma reta, tá? Então, perceba que os pontos estão alinhadinhos aí. Então, ó, tá aí o gráfico da função. De novo, eu quero que vocês observem esse pontozinho aqui, ó, que é o menos 2, é aonde o gráfico está cortando o eixo Y. Tá vendo? Ó, ponto menos 2 é onde o ponto está cortando o eixo Y. Tá? Então, quem é esse menos 2? Vamos olhar lá na função, ó. É o valor do B, o termo constante, ó. Então, o gráfico da função do primeiro grau, ou função afim, sempre vai cortar o eixo Y no valor do B. O valor do B é o menos 2, então está aqui, ó. Nesse caso aqui também, eu quero que vocês olhem para esse pontozinho aqui, que é o menos 2, onde ela está cortando o EX. Esse pontozinho aqui onde está cortando o EX é chamado de zero da função, ó. Zero da função. O que é o zero da função, professor? É o valor do x quando o y é zero. Tá vendo aqui, ó? O valor do x quando o y é zero. Lá no gráfico, quando você diz assim, ó. O valor do x quando o y é zero aqui, ó. Qual o valor do x que o y deu zero? Menos 2, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, o valor do x quando o y é zero. Então, isso chama-se zero da função. No gráfico,
de qualquer função, não é do primeiro grau, não. Aonde o gráfico cortar o eixo das abscissas, né, o eixo x, esse pontozinho se chama zero da função. Tá? Então, quando você tem o gráfico, ela corta o eixo y, corta o eixo x. O eixo y, no caso da função afim, é o b, e o eixo x não é o a, é o zero da função, é o valor do x quando o y é zero. Tá? Agora eu quero que vocês observem os dois gráficos, ver qual é a diferença de um para o outro. Repare, deixa eu ver se dá para ver aqui os dois. Está aqui o primeiro da letra A. Tá? Aqui está pronto. Deu para a gente visualizar aqui os dois. Ó, esse gráfico aqui, o primeiro, é da função, vou botar aqui, y, 2x mais 1, tá? Repare que ela está cortando o eixo x aqui, mas não está destacado qual é o zero da função. E essa aqui é nossa função é a função y menos x menos 2, tá? Repare, ó, esse gráfico da letra A, ele é crescente. Tá vendo? Ó? Ele é crescente. E esse aqui, ele é decrescente. Repare, ó, quando você tirou o A e o B, que no caso o A é 2 e o B é 1, e repare, ó, além de indicar a taxa de crescimento, o que é isso? Ela está aumentando de 2 em 2. Ele diz também se a função é crescente ou decrescente. Ó. Caso A for positivo, você já sabe que a função é crescente. Então, ela tem essa direção aqui, ó, essa inclinação, tá? Para a direita. Agora, ó, quando o A é negativo, ó, o A é menos 1, tá? Então, ela é decrescente. Então, ó, quando você for construir o gráfico da função, você já sabe de cara, quando tira o A e o B, se ela é crescente ou decrescente. Se o A for positivo, crescente. Se o A for negativo, no caso aqui é menos 1, tá? Aí é decrescente. Não é porque é menos 1, não. Qualquer valor negativo, você já sabe se é decrescente. Outra coisa, caso você tenha o gráfico, ó, você tem o gráfico, se ela é uma reta, você já sabe que é uma função do primeiro grau. Reta crescente, você já vai saber que o A vai ser positivo. Se for decrescente, você já vai saber que o A é negativo. Tá? Então, ó, as próximas aulas vai ser de como construir de maneira direta esses gráficos. E, dado o gráfico, como obter a função.